Olá, muita saúde e paz para você. O evangelho de hoje é Lucas 24, 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por estarmos ainda na oitava da Páscoa, contemplando o mistério da total e absoluta entrega de Jesus por amor a mim e a você e à humanidade inteira de todos os tempos. Jesus ressuscitou. E não só ressuscitou, mas está vivo e presente entre nós. Estamos diante de um texto onde Jesus confirma a sua presença e a sua ressurreição junto aos discípulos. E ali os discípulos amedrontados, sem saber o que estão vendo, Jesus aparece diante dos discípulos e apresenta a eles e diz: "A paz esteja convosco." Ou seja, eu estou aqui com vocês. Jesus é a paz. E Jesus é a fonte de toda a paz verdadeira. E ele faz o quê? Mostra as mãos e mostra o seu lado ferido, mas glorificado. Já não mais ferido pela dor, mas ferido pelo amor do Pai, pelo Filho que o ressuscitou e também para nos ressuscitar. Vejamos que Jesus prova para os discípulos que ele ressuscitou com todo o seu ser e não só espiritualmente. Há uma ressurreição real, há um acontecimento verdadeiro, histórico e transcendente. Histórico no sentido de que esse fato de deixar o túmulo vazio é algo perceptível, mas é transcendente porque a ressurreição nos leva a ir para a eternidade, nos tira da temporalidade e nos leva para a eternidade. E Jesus, então, vai dizer aos discípulos, mostrando a sua mão ferida, a sua mão chagada, mas já gloriosa. E essa glorificação que é fruto de um grande milagre do Pai pelo Espírito em Jesus, que ressuscita. E ele ressuscitou e vive para sempre. Eis que aqui está. Quando Jesus diz: "Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim. Um fantasma não tem carne e osso, como vós estáis vendo." Jesus, então, mostrando-lhes as mãos e os pés, dá aos discípulos essa possibilidade de reconhecer: Jesus ressuscitou. E essa ressurreição é algo que também hoje nós podemos experienciar através exatamente dos sacramentos da igreja. Tanto no batismo, na crisma, mas principalmente na Eucaristia, na fração do pão, nesse dar-se totalmente
por amor a mim e a você. Não esqueçamos o que Jesus disse, né? Era necessário que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Jesus. E ele, que passou pela dor, pelo sofrimento, é hoje vitorioso. E todo aquele que nele crê e entra nessa unidade com o próprio Jesus, experiencia a ressurreição, a vitória do homem novo sobre o homem velho. Veja que o Evangelho nos diz que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura. Que eu e você hoje possamos receber essa graça para compreender a Escritura no conhecer de Jesus. Porque assim está escrito, o Cristo sofrerá, mas ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E Deus foi fiel, cumpriu essa promessa. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Páscoa para você!